Existe justiça? Existe alguma justiça divina nesse mundo? Jesus Cristo nunca disse que as pessoas más seriam punidas ainda em vida. Não, pelo contrário. Ele ensinou que a justiça de Deus é completa, mas acontece no tempo certo, e que Deus vê além da visão antropogênica do ser humano. Enfim, Mateus 13, do 24 ao 30, fala da parábola do joio e do trigo. Olha que fala: deixem crescer ambos juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifadores: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Jesus mostra que os joios maus e os trigos justos vivem lado a lado neste mundo, mas a separação final só vem no julgamento, ou seja, a velhice e a morte natural não são sinais de impunidade, mas apenas o fim da vida terrena. A justiça divina vem depois. Os provérbios e os salmos falam várias vezes sobre pessoas más que prosperam por um tempo, mas não escapam da mão de Deus. Provérbios 11, 21. Ainda que o perverso junte irmãos, não ficará sem castigo, mas a semente do justo será libertada. Em Provérbios 16:4 fala: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Salmos 37, do 1 ao 2. Não fiquem indignados por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Esses textos mostram que Deus é paciente e que a aparente prosperidade do ímpio é passageira. Ele pode viver muito e morrer de velhice, mas não vai escapar do acerto de contas com o divino. Enfim, do ponto de vista cristão, morrer de velhice numa cama quente e confortável não é sinal de bênção automática. Deus dá o mesmo sol e a mesma chuva para os justos e os injustos. Mateus 5:45. Jesus também disse, João 5, do 28 e 29, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. O que é o inferno? Eu não creio no inferno de fogo e enxofre, tá, pessoal? O inferno é a separação total de Deus e do amor de Deus. Enfim, o inferno não é um lugar de fogo literal, mas um estado de separação da presença e do amor de Deus. Segundo Tessalonicenses 2:9 fala: eles sofrerão a pena da destruição eterna, separados da presença do Senhor e a glória do seu poder. Ou seja, o castigo não é tipo, como posso dizer, um fogo que vai queimar a pessoa para sempre e a pessoa ficar lá queimando de século horas. Não. O inferno é a ausência de Deus. Enfim, o mal é a ausência de Deus, assim como o frio é a ausência do calor. Enfim, é basicamente isso que eu penso. E vendo tudo isso que eu falei, eu tava vendo um vídeo do Pirula e ele falou sobre o Kerzengue, que tipo, morrer de velhice não é justiça divina. Enfim, eu tava vendo sobre o Kerzengue, e que foi um secretário de Estado e conselheiro nacional de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante o governo de Nixon, de 1969 a 1974, e de Ford, de 1964 a 1977. Ele é frequentemente descrito como um dos maiores estrategistas
políticos dos Estados Unidos do século XX, entendeu? De política, de estratégia externa, enfim, com enfoque pragmático e realista, às vezes chamado de realismo político ou realpolitik. Isso significa que ele priorizava os Estados Unidos em segurança, influência política e acesso a recursos, muitas vezes não importando se iria ferir princípios democráticos ou direitos humanos. Aí dá pra ver o que vem pela frente, né, pessoal? Enfim, bora pro contexto da América Latina nos anos 70. Nos anos 60 e 70, a América Latina vivia um momento de grande tensão ideológica. União Soviética e Estados Unidos competiam pela influência global. Qualquer governo que se pusesse se alinhar ao socialismo era visto como ameaça para os Estados Unidos. A Guerra Fria. E onde entra Kissinger nisso? Vou explicar. Golpes, ditadura, muitos países da América Latina sofreram golpes militares no Chile, em 63, no Brasil, em 64, na Argentina, em 66. Militares tomaram o poder e perseguiram opositores políticos, usando tortura e censura. Enfim, mas qual é o papel de Kissinger nisso tudo, Mikael? Kissinger, ele não escrevia leis nos países latino-americanos, mas seu papel era estratégico. Ele dava reconhecimento diplomático ou apoio público. Eles legitimavam esses governos militares. Por exemplo, um regime que poderia ser criticado internacionalmente recebia sinal verde de Kissinger, tomando assim, tipo, mais moral, né? E tornando mais difícil sanções ou críticas globais. Além dele, tipo, aumentar a moral das ditaduras, tipo, você tinha fornecimento de armas, ajuda financeira e treinamento militar para forças de segurança locais. Isso fortalecia os regimes, aumentando sua capacidade de reprimir opositores. Enfim, você tinha projetos como a Cooperação Condor, coordenado em ditaduras sul-americanas, que tiveram troca de informações com apoio tácito ou direto dos Estados Unidos. Isso incluía perseguição, sequestro e assassinato de políticos opositores. Enfim, para Kissinger, o principal era evitar governos de esquerda aliados à União Soviética. Isso não importa o que acontecesse, tá? Era para você impedir governo de esquerda, mesmo que significasse apoiar regimes autoritários. Ele via o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde estabilidade e alinhamento estratégico era mais importante que democracia ou direitos humanos. Em outras palavras, o bem-estar democrático das populações não era prioridade. A prioridade era conter o comunismo e socialismo e proteger interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos. E qual foi o resultado disso? Pessoas foram torturadas, mortas e desapareceram em vários países da América Latina. Enfim, ditaduras recebiam apoio econômico e político, dificultando resistência interna e sanções externas. Países receberam investimento militar, mas pouca atenção a desenvolvimento social e direitos humanos. Ou seja, Kissinger ajudou a matar um montão de pessoas indiretamente. Você vai ter golpe no Chile, Argentina, Brasil, enfim. Você vai ter na Argentina de 66 a 83, perdão, a ditadura conhecida como um processo de reorganização nacional. Muitos mortos e desaparecidos, morreram 30 mil pessoas, milhares foram presos, torturados ou enviados ao exílio. Enfim, milhares de pessoas morreram por apoio de Kissinger. Aí o Pirola falou assim, tipo, ai meu Deus do céu, não existe justiça divina. Como Deus bom deixa Kissinger financiar ditadura na América do Sul. Cara, a justiça divina não vem em vida.